Olá, alunos da Escola Estadual Beira-Rio, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Dino Magno, sou professor de Geografia. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre a distribuição da população mundial e esse deslocamento populacional. Então, pessoal, nesse roteiro você deverá reconhecer sobre os fatores condicionantes que impulsionam esses fluxos migratórios, tais como os conflitos, guerras, necessidade de área de cultivos, pastagens, né? Busca por melhores condições físico-climáticas, né? Que é o relevo e o clima que vai favorecer, tá bom? Então, durante o século I ao século XVIII, durante um longo período, né? Nossa expectativa de vida era de 40 anos, ou seja, eu, professor de Nomac, tenho 40 anos. Então, o limite que um homem ia viver seria 40 anos. Então, o ano que vem, tá? Então, o que seria essa expectativa de vida? É o máximo, é uma média máxima que os homens e mulheres alcançariam. Hoje, ela é de 73 anos a expectativa de vida, ou seja, a média que as pessoas morrem. Mas até o século XVIII eram 40 anos. Tá? Então, as pessoas morriam de diversas coisas. Não existia é, tratamento de esgoto, nem esgoto não existia, né? Assim, esses tratamentos que a gente conhece hoje, de água canábiis, nada disso, né? Serviços médicos, muito precários. Aí, a partir de 1800 até 1960, essas melhorias do saneamento, elas aumentaram, né? Saneamento básico, higiene na sala de cirurgia, é, vacinas, né? As pessoas começaram a se vacinar, ter melhores atendimentos, então foi diminuindo o número de mortos e o número de nascidos foi crescendo. Então, o que acontece? Você tem um crescimento da população. E aí, a partir de 1970, para você ter ideia, a população mundial era de 4 bilhões de pessoas, né? E aí você diminui a mortalidade infantil, nós aprendemos lá no sétimo ano o que é mortalidade infantil. Você tem melhorias sanitárias, tecnologia na produção de alimentos, apesar que muita gente ainda passa fome, porque muitos dos alimentos são produzidos no mundo, principalmente no Brasil, eles são voltados para a produção de combustíveis, por exemplo, a soja é o agrodiesel e a cana-de-açúcar o etanol, né? Mas aí você ainda tem uma produção muito grande de alimentos e isso foi matando a fome de muita gente. Então isso fez com que a população crescesse. Então hoje essa população ela está em torno de 7 bilhões e 500 milhões. Então aí de 1970 para cá você teve um crescimento muito grande dessa população. Então a Ásia é o continente mais populoso, né? Populoso, o que é populoso, professor? Populoso é um conceito que refere à população total, ou seja, o número total de habitantes de um determinado lugar, ou seja, o número de habitantes. Exemplo, o Brasil é um país populoso, o Brasil tem 211 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE, na estimativa para 2020. Tá? E aí você tem o país povoado. O que é um país povoado? É um conceito usado para determinar a densidade demográfica de um local, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Bangladesh é um país povoado. Então, por todos os locais do país, você tem muita gente. O Brasil ele é populoso, mas ele não é povoado. Exemplo, Palmas, que está aqui do lado de Luzimangues, ele tem uma média de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ali mais ou menos no centro. Mas você vai para o Jalapão, é 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, é que desequilibrados, né? Eu tô falando de Tocantins e o Brasil também, assim, na região amazônica também a densidade é muito baixa, né? Aí você vai para o sudeste, essa densidade ela aumenta, porque estão concentrados um maior número de pessoas, morando próximos, né? E aí nós temos a distribuição desigual da população, né? Então essa população ela é distribuída desigual, exemplo, na Sibéria, né? Que é frio, no norte, da Rússia, né? Zero. Quem vai aguentar 60 graus abaixo de zero? Ou então na Antártida também muito frio. Então o ser humano ele procura ambientes
locais aonde ele encontra água em abundância. Você pode ver que a maioria das cidades é próximo a um rio ou a um lago, né? Você pode ver que a costa brasileira ela é mais povoada, tá bom? E as pessoas procuram principalmente prática da agricultura, os terrenos, e aí você precisa de água, né? Você precisa do clima, o clima ter chuvas regulares. O que é chuva regular? Em determinado período vai chover, apesar que outro não, mas esse período vai favorecer a prática agrícola e a prática de pastagem também. Tá bom? E aí nós vamos para a avaliação. Preste atenção na avaliação, gente. O que acontece? A primeira questão, você tem um texto. As taxas de mortalidade da população mundial se mantiveram elevadas e a expectativa de vida baixa durante a maior parte da história. De acordo com o que você estudou, explique essa afirmação. Você vai escrever, você vai explicar por que isso acontecia, por que a taxa... por que as pessoas viviam pouco, tá bom? Bora lá, o que mais? O que ocorreu com a taxa de crescimento natural da população mundial a partir de 1800? Leia o texto com calma, grife ele, peça ajuda do seu pai, sua mãe, tire suas dúvidas, ou entre em contato com seu professor aí via WhatsApp, tá? E-mail, mas vocês têm o meu WhatsApp aí. Se não conseguir falar comigo, fala com a coordenadora, que a coordenadora vai entrar em contato comigo, orientação, ou outro colega professor também. Não fique sem responder por dúvidas, tá? E nós temos aí algumas questões que vocês vão ler e só lendo o contexto, só o enunciado da questão, vocês vão conseguir responder essas atividades. Na dúvida, me procure, tá bom? Essa foi mais uma aula com o seu professor Dino Magno, tá bom? Até a próxima, meus queridos.